E deu ruim, hein? Deu ruim para os bolsominions da Argentina. Olha, na Argentina, o candidato da extrema-direita, que é o Javier Milei, que é o bolsominion de lá, ele é um pouquinho pior até que o Bolsonaro, ele estava nas pesquisas para ganhar no primeiro turno. Diziam até que, olha, tem uma chance grande de não ter segundo turno na Argentina. Na Argentina, nas últimas décadas, só teve segundo turno uma vez, que foi em 2015. Nas outras eleições, sempre tudo foi decidido no primeiro turno. E o candidato da extrema-direita estava para ganhar. Eis que ele cometeu um erro crasso, mas o pior erro da vida dele, acredito que quando o Javier Milei tiver 80 anos de idade, tá, espero que não chegue até lá, mas espero que quando ele for velhinho, ele vai estar pensando, pô, que erro que eu cometi, que foi chamar o bolsonarismo para a campanha dele. Pois bem, assim que Bolsonaro entrou na campanha de Javier Milei, a coisa degringolou, desandou a maionese completamente. Não apenas Javier Milei não ganhou no primeiro turno, ele perdeu o primeiro turno de forma assim surpreendente na Argentina. Estão falando, olha, foi uma vitória esmagadora da esquerda perto do que as pesquisas mostravam. Olha, é comum no mundo inteiro, e isso eu posso falar que acompanho isso no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares, que os candidatos da extrema-direita eles tenham mais votos do que as pesquisas mostrem, principalmente em primeiros turnos e em países onde há dois turnos. Aconteceu no Brasil, Bolsonaro teve em 2018 e em 2022 muito mais votos do que o esperado, porque as pesquisas acabam não pegando o voto tímido, aquela pessoa que quer votar no candidato, mas na hora ali na pesquisa, talvez por estar na frente de alguém ou não, ou para o próprio entrevistador, a pessoa não admite. Isso aconteceu em inúmeros países. Pois bem, na Argentina não. Na Argentina, o candidato de esquerda, Sergio Massa, teve quase 37% dos votos, sendo que as pesquisas diziam que ele teria 28, 29, algumas davam ele com 32, 33, então ele teve bem mais. E o candidato da extrema-direita, que tinha pesquisa mostrando ele com 43% dos votos, e tinha pesquisa mostrando ele com 29%. Então, entre 43 e 29 e 43, ele teve 29,99%. Parece até preço de promoção, 29,99. Não, teve 30%. O Javier Milei. O que aconteceu foi o seguinte. Wilson, na última semana, faltando uma semaninha ali, entrou na campanha Jair Bolsonaro. Por que Jair Bolsonaro entrou na campanha? Aí foram duas coisas. Primeiro, o governo Lula, não o governo Lula como o governo, mas enfim, o PT, pessoas próximas ao governo Lula, mandou parte da sua equipe de comunicação para ajudar na eleição da Argentina. Então veja, se muitos criticam a comunicação da esquerda no Brasil, veja, essa mesma comunicação na Argentina fez uma diferença gigantesca. A televisão argentina, já vou te mostrar um vídeo, inclusive exaltou ali, falou, olha, o pessoal do Lula realmente ajudou muito. E, segundo, o pessoal do Milei aceitou a incorporação do Bolsonaro na campanha. Então, o pessoal do PT, que já entende como lutar contra o bolsonarismo, né? Nós brasileiros sabemos lutar contra a extrema-direita. Vamos falar assim. Comenta aí. Sabemos, Ana? Começou a associar o Milei ao Bolsonaro. E, em vez da campanha de extrema-direita dizer não, Bolsonaro é uma coisa, eu sou outra, eles meio que incorporaram isso. A ponto de convidar, tá lá na Argentina Eduardo Bolsonaro, tem ex-ministros do governo Bolsonaro, toda a parte olavista do governo Bolsonaro, que é a pior, ali a escória do bolsonarismo, olha, que para ser escória dentro do bolsonarismo tem que ser muito ruim, todos eles estão na Argentina nesse exato momento. E aí, a população argentina, que sabe o que aconteceu no Brasil, muita gente não sabe isso, porque o Brasil é um país grande na América Latina. É o maior país da América Latina, é o país aí que domina a América Latina economicamente e tudo mais. Então, no Brasil tem uma coisa, a gente acaba não sabendo o que acontece nos outros países. Você vai num ponto de ônibus e pergunta para os brasileiros, oh, como é que está a situação no Equador? Como é que está a situação no Uruguai? Não sabem, não fazem ideia. Qual é o nome do presidente do Peru? Ninguém sabe. Pois bem, no resto da América Latina é o oposto.
todo mundo olha o Brasil é o grande ali. Nossa, Brasil! Eles são países menores, com economias menores, populações menores, e que tem ali o Brasil, que fala um idioma diferente. Quando eu comecei a morar no México, eu percebi uma coisa faz 2 anos e meio, que era o seguinte, principalmente nas redes sociais, a América Latina toda parece um grande país. E o Brasil ali, o irmão grande desse grande país. Todo mundo olha o Brasil, fala um idioma diferente, todos falam o mesmo idioma, todos consomem os mesmos memes, as mesmas piadas, a mesma coisa que vai o Gran Hermano. No Brasil tem o Big Brother, nos outros países, no México tem o Gran Hermano, os argentinos sabem o que se passa no do México, os mexicanos sabem o que se passa na Argentina, e ninguém sabe do Brasil, e o Brasil não sabe dos outros. Mas todos olham para a política brasileira como uma coisa muito importante. E lá na Argentina, todos viram, assim como no resto do continente, todos viram a desgraça que foi o bolsonarismo, uma grande desgraça. Então, quando a campanha de extrema-direita do Milei começa a aceitar, coisa que foi, com certeza, não tenha dúvida nenhuma, coisa que foi arquitetada no Brasil, começa a aceitar as comparações dele com o Bolsonaro, aquilo pegou mal no eleitorado argentino. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o Milei se ferrou. Olha só a TV argentina como começou a noticiar isso aí. E eu vou te mostrar já já, o Eduardo Bolsonaro apareceu na Argentina. O jeito que o Eduardo Bolsonaro foi tratado na TV argentina é o mesmo jeitinho que o Jair Bolsonaro deveria ter sido tratado lá atrás. Em vez disso, não, davam palco para ele, tratavam ele como uma pessoa normal, ele ia na Band falar no CQC, ele ia dar entrevista lá para Mariana Godoy, ele ia lá dar entrevista em jornal, ele ia lá no Super Pop, e aí tratavam como algo normal o Bolsonaro, e aí foi crescendo o bolsonarismo. Já na Argentina, mas não deram nenhuma margem para isso. Então, primeiro aqui a maneira como foi tratado Eduardo Bolsonaro na Argentina. Tá com a tradução aqui para o português, apesar que eu acho que o portunhol de todo mundo aí vai funcionar, que tá bem fácil de entender. Um exame prático de disparo. Entonces, poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa, para que no sean masacrados. Gracias, Mariano. Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente, ¿no? Sí, está hablando de la libertad de disponer de armas directamente. Con el argumento y con el justificativo de que la gente se pueda defender. ¿No llama Lautaro, te parece? Por eso sí le fue a su padre que los brasileños con lógica lo sacaron del poder, por suerte, ¿no? O Eduardo Bolsonaro começou a defender armas de fogo para o cidadão de bem se defender, para a legítima defesa. Falou Eduardo Bolsonaro em portunhol. Pois bem, aí o cara, graças, Mariano era o repórter, graças Mariano, demasiado generosos somos os argentinos. A gente é demasiado generoso para receber esse tipo de gente aqui. Eu vou. Essa gentalha que vem aqui, olha, mas olha que vergonha que passa Eduardo Bolsonaro em rede nacional. Ainda fala, olha, e o padre dele que foi sacaram do Brasil, foi expulso do governo do Brasil. É isso, pronto. Isso aí que virou bolsonarismo. Sendo achincalhada não só no Brasil, mas também na Argentina. E na Argentina também exaltaram a comunicação da esquerda que ajudou a vitória. Aqui, ó, tem a tradução. En esta campaña y me parece que fue fundamental en esta etapa con los asesores brasileños de Lula da Silva, que entendieron el fenómeno Milei porque habían entendido el fenómeno Bolsonaro y cómo entrar ante el fenómeno de Javier Milei. Entrarle no por la discusión de si está loco o no, sino entrar por la discusión de las ideas de Javier Milei. Pero porque hay una preocupación de los sectores progresistas del mundo. Lula está obsesionado con la Argentina y que tiene que seguir gobernando el oficialismo. En España, José Luis Rodríguez Zapatero y todo el ámbito del socialismo y del progresivo español están con la mirada puesta en Argentina y están haciendo lo imposible para ayudar positivamente. Então, o seguinte, se alguém não entendeu, ela diz ali que, olha, os assessores do Lula foram fundamentais para a vitória do Sérgio Massa, porque eles passaram a discutir o Milei, não dizendo, ele é louco, mas sim pegar cada ideia dele e falar, ó, maluco,
isso está errado, isso completamente errado, e começaram a matá-lo com argumentos. Coisa que foi feita no Brasil com o Bolsonaro, obviamente. Depois do governo Bolsonaro, foi muito mais fácil, porque dava para pegar fatos do bolsonarismo e jogar contra o Bolsonaro, que foi o que a gente fez aqui no Plantão Brasil, foi o que a gente fez nas redes sociais inúmeras vezes. Com o Milei, ele não é presidente, então tinha que pegar o que ele falava e confrontar. Então, foi feito isso, e aí eles dizem, olha, o Lula está obsessionado, está assim, ó, uma obsessão do Lula para que a Argentina não tenha um governo de extrema direita. O Milei falou que uma das primeiras coisas que ele vai fazer é cortar relações com o Brasil. O pior é que o Eduardo Bolsonaro vai lá apoiar um cara que quer literalmente, ele fala isso, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é cortar relações com o Brasil. Devia ser proibido um deputado federal brasileiro apoiar alguém que quer cortar relação com o próprio país. Mas, enfim, é isso aí. Se tivesse ali uma foto, um vídeo, alguém cometendo crime de lesa pátria, é só pegar o vídeo da entrevista do Eduardo Bolsonaro aí na Argentina, pronto, ó, esse cara está traindo a pátria dele em rede não nacional, em rede internacional, falando para todo mundo aí, ele está apoiando um cara que quer cortar relações com o país dele. Pois bem, Milei também quer abolir a moeda da Argentina. Ele quer acabar com o peso está desvalorizando muito, e ele quer que a Argentina tenha dólar como moeda. Sabe o que é o pior? A Argentina acabou de entrar no BRICS e está tendo um processo de desdolarização no mundo inteiro. Eu estou avisando isso para todo mundo, estou falando isso aqui faz mais de um ano, e eu estou mostrei aqui essa semana como, olha, o dólar caiu, está sendo usado em menos de 50% das transações internacionais hoje, o que é um desastre para os Estados Unidos, está em 46%. É um desastre total para eles, está em queda livre. O cara quer usar o dólar. Aí você fala, não, vou usar o yuan, que é a moeda da China. Eu falava, pô, tá errado, é ruim para a soberania nacional, mas pelo menos está pensando lá no futuro. Usar o dólar tá errado em todos os níveis. O pior, o país acabou de entrar no BRICS. O que está acontecendo na Argentina é o seguinte, a Argentina teve um governo, que foi o governo Macri, que é um governo de direita neoliberal, que endividou o país de maneira praticamente impagável. Dívida com o FMI. O FMI, quando um país se endivida com o FMI, isso aconteceu no Brasil antes do governo Lula, anos 90. O FMI começa a exigir uma série de coisas políticas que o país faça, caso não pague a dívida, enquanto não pague. Então o FMI fala, ó, você está devendo tanto, os juros são altíssimos, a gente vai começar a te cobrar. Ah, você não vai pagar? Sem problema. Pô, a gente parcela aí para você em tantas vezes. Mas a gente precisa de uma reforma. Olha, seus aposentados estão ganhando demais. Pô, dá dinheiro para velhinho, deixa os caras morrerem. Pô. Quanto antes morrer, menos você tem que pagar. Porque se o velhinho com 65 anos de idade morrer, ele nem se aposenta. Você não tem que pagar dinheiro para ele. Olha que coisa bonita. Então faz uma reforma da Previdência, torna os remédios mais caros, vamos fazer de tudo para as pessoas morrerem antes. Que aí o Estado não tem que pagar de volta o dinheiro que essas pessoas pagaram de aposentadoria a vida inteira. Olha que coisa bonita. Sobra mais dinheiro para dar para os bancos. E para pagar a sua dívida com a FMI também. Olha que coisa bonita. Todo mundo fica feliz. Menos os idosos. O governo Macri fazia isso. No Brasil você teve o governo Temer, você teve o governo Bolsonaro, que fizeram políticas neoliberais mesmo sem estar devendo nada, porque o Lula não apenas pagou, como virou credor de bancos como a FMI. Mas a Argentina estava de joelhos. Quando muda o governo, o Alberto Fernandes fala, não, eu não vou ferrar a minha população, não vou fazer essas reformas, tira dos aposentados, tira dos trabalhadores para dar para banqueiro. Não vou fazer isso, ponto final, acabou. O que acontece? O FMI começa a falar, olha, a Argentina não é um lugar bom para investimento. A Argentina aí não paga dívida e tudo mais. Aí o que acontece? Muita gente não sabe, isso propositalmente é escondido pela imprensa. 7 das 10 maiores gestoras de ativos do mundo são empresas estatais norte-americanas, sabe disso? Empresas estadunidenses pertencentes ao governo dos Estados Unidos são 7 das 10 maiores gestoras de ativos do mercado financeiro do mundo. E o que essas empresas fazem? O que o governo norte-americano faz? Vamos vender a Argentina, vamos
acabar com a economia argentina. Eles passam a pegar o peso argentino e vender. Vamos vender peso argentino. Vender, vender, vender. Se todo mundo vendendo algo, desvaloriza. Então o peso começa a desvalorizar ante o dólar. O governo argentino, para não causar um caos total, começou a fazer o quê? Aumentar o salário. Porque se o peso está desvalorizando e o dólar está aumentando, o preço de tudo começa a aumentar. E aí começa a ter inflação. E aí, se o preço de tudo aumenta, as pessoas perdem poder de compra. Imagina você compra o arroz, imagina que custa R$5 o quilo, depois custando 9, depois 15, depois 20, depois 30. No governo Bolsonaro teve uma amostra disso aí, tudo triplicou, quadruplicou de preço. O que o governo do Alberto Fernandes fez? Começou a aumentar o salário com a inflação. Só que conforme vai aumentando o salário, vai fazendo com que a inflação aumente mais rápido ainda, porque estão vendendo mais e mais e mais a Argentina, e a única maneira de você barrar essa inflação é você freando o consumo. Só que o governo não quer frear o consumo porque é um governo de esquerda, não quer que as pessoas fiquem pobres. Então vai aumentando o salário. Se você aumenta o salário e tem gente desinvestindo no país propositalmente, o que acontece? A inflação aumenta ainda mais. A moeda desvaloriza ainda mais. Então, o peso, para você ter ideia, só para você imaginar o real. Eu lembro que nos primeiros governos Lula, governo Lula 1 e 2, até 2010, $1 valia 1,50 em real. Então, $1 era 1,50. Depois, o governo Dilma passou a valer 3. Começaram ali as pautas bomba e tudo mais, $1, R$4. Governo Bolsonaro, $1, 5. E agora é o patamar que até o governo Lula aceitou, $1, R$5. Imagine você na Argentina, que $1 passou de 5 pesos para mais de 800 pesos. Aí tem um peso enorme para a população na hora de fazer campanha. Isso aconteceu. Isso, obviamente, tem o dedo dos Estados Unidos, mas o governo mitiga isso aumentando o salário, coisa que no governo Bolsonaro, quando o dólar passou de 3 para 5 e as coisas quadruplicaram de preço, não duplicaram, mas quadruplicaram, ele não quadruplicou os salários. Então, o candidato de esquerda consegue ainda ter uma votação expressiva mesmo com essa crise econômica por conta disso. Mas a extrema-direita está tentando. A boa notícia é essa, você vê que o Lula mandou aí, os representantes fizeram um excelente trabalho e o Bolsonaro mandou seus representantes que também fizeram um ótimo trabalho, viu? Atrapalharam muito a extrema-direita. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. Aliás, Eduardo Bolsonaro, se você quiser ficar hospedado na Argentina até o dia do segundo turno, olha, eu vou falar, eu nunca assim, pagando os impostos, fiquei tão feliz de saber que o meu dinheiro, que vai para dinheiro público, vai pagar a hospedagem de alguém para fazer um serviço tão bom para o Brasil, que é o serviço do Eduardo Bolsonaro de atrapalhar a eleição do Milei. Porque é isso, que não pense que ele vai lá na Argentina com dinheiro próprio não, viu? É a gente que paga, tá? Ele tá lá na Argentina, Hotel 5 Estrelas, é meu dinheiro e seu dinheiro. Dessa vez está sendo bem gasto, porque ele foi lá atrapalhar a extrema-direita, né? Tá ótimo, continue assim, viu? Peça sua inscrição no canal. Falou!